A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro. Estamos praticamente às vésperas da celebração do Natal do Senhor. Com a Santa Missa de hoje, com a liturgia de hoje, nós concluímos aquela etapa de preparação imediata para o Natal de Jesus. Concluímos também as antífonas do Ó. O Evangelho do Dia. A Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. E o Evangelho que nos é proposto é o Evangelho do nascimento de João Batista. Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje claramente possui 3 seções, 3 unidades, 3 partes. Na primeira parte, narra-se o parto. Isabel dá à luz a João Batista. Narra-se também a circuncisão do menino, quando o menino recebia o nome. Isabel deu à luz um filho. Ao 8º dia foram circuncidar o menino, isto é, a circuncisão consiste numa espécie de cirurgia de fimose. Retira-se um pouco do prepúcio que cobre a glande do pênis. Era exatamente o modo como os judeus faziam e ainda fazem para designar a pertença à aliança com o Senhor. E no dia da circuncisão davam um nome à criança. Querem lhe dar o nome de Zacarias. A palavra Zacarias vem do verbo zachar, que significa lembrar-se, recordar-se. O elemento teofórico Iá significa Deus. Deus se lembrou, Deus se recordou. Só que a mãe do menino, Isabel, na verdade o nome dela em grego é Elizabeth. Elizabeth significa o juramento de meu Deus. Deus cumpre o seu juramento, Deus cumpre a sua promessa. Elizabeth diz: não, ele vai se chamar João, Yohanan. Essa palavra hebraica, Yohanan, significa Deus é favorável, o favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. É tão bonito então você perceber, quando se unem Zachar, Deus se recorda, com Elizabeth, o juramento de Deus. O resultado disso é: Deus é favorável, bondoso e misericordioso. Outro elemento importante, um segundo elemento fundamental, é exatamente
a boca de Zacarias que se abre, acontecendo o primeiro milagre a partir da presença de João Batista, do menino João. Fazem sinais ao pai, Zacarias, para que ele diga como ele quer que a criança seja chamada. Tomando uma tabuinha, Zacarias escreve: João é o seu nome. E ao mesmo tempo em que ele escreve, ele também pronuncia, ele também lê. E a boca de Zacarias se abre. Os padres da igreja, refletindo sobre esse milagre, dizem coisas muito bonitas. A boca de Zacarias se abre porque ali chegou o precursor. No momento que chega o precursor, aquele que vai preparar os caminhos do Messias, os caminhos do Senhor Jesus, a boca se abre, acontece o milagre, porque o precursor preparará o caminho do Messias, que falará plenamente em nome do Senhor. A boca de Zacarias, ao abrir-se, faz com que aconteça o primeiro milagre, e toda a multidão ao redor está extasiada com aquilo que aconteceu. A multidão fica cheia de medo, cheia de espanto. A notícia logo se espalha, a fama do menino João Batista se espalha. Todos ficam se perguntando: o que virá a ser este menino? A mão do Senhor Deus estava com ele. Algo grandioso está para acontecer na vida desse menino, João Batista, o precursor do Messias. O nascimento de João indica o fim da espera e o cumprimento messiânico das profecias do Antigo Testamento. Com a proximidade da vinda de Jesus, João Batista é o precursor. Deus vem armar a sua tenda no meio da humanidade com a presença de Jesus. A tarefa de João é exatamente preparar esse caminho. Com a chegada de João Batista, o tempo da espera acabou. Aconteceu o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e agora começa o início dos tempos messiânicos. Temos aqui em nossas mãos uma pergunta que veio lá de Igaraçu. Dom Paulo, é permitido aos fiéis fazer leituras na missa dominical? Ou isso deve ser restrito aos ministros? Uma pergunta enviada por Pedro Henrique de Igaraçu. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Sim, é permitido que qualquer leigo ou leiga com idade da razão, isto é, a partir de 7 anos de idade, possa fazer leitura, proclamar a leitura na Santa Missa. Contudo, na organização da pastoral litúrgica, é bom que as pessoas que vão fazer leituras preparem um pouco com antecedência. Desse modo, quem participa da reunião de preparação da liturgia para o domingo seguinte deve ter prioridade. Tem paróquia, por exemplo, que faz a reunião na terça-feira. Então, digamos, amanhã, terça-feira, amanhã à noite, haverá a reunião de preparação da missa do próximo domingo. Então, para que a leitura saia bem feita, muitas vezes acontece que já na reunião de preparação se faz a divisão de tarefas e ali se escolhe quem fará a leitura no próximo domingo. Contudo, isso não impede, por exemplo, que o pároco possa eventualmente perguntar na igreja quem gostaria de fazer uma leitura. Assim teríamos gente nova para realizar novas tarefas. O Papa Francisco, recentemente, estabeleceu que o ministério instituído do leitor e da leitora fosse uma realidade na Igreja Católica. Então, o Papa instituiu oficialmente o ministério do leitor e da leitora. Temos, portanto, o ministério instituído, leitor e leitora, e também temos o ministério livre, isto é, a missão, a tarefa, ministério livre de alguém que lê na missa em geral. Portanto, é permitido que qualquer leigo ou leiga com idade da razão, a partir de 7 anos de idade, possa proclamar a leitura da palavra de Deus.
desde que saiba ler direitinho e que saiba também usar o microfone. Muitas pessoas se perdem no uso da tecnologia, no uso do microfone. É importante que o leitor, a leitora, saiba usar bem os meios tecnológicos para a proclamação da palavra. Um abraço a todos, fiquem com Deus e com a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.